Olá meninas, então nós vamos agora para o momento de dinâmica das emoções. Vocês não vão ver meu rosto porque eu quero que vocês vejam aqui, né, a carinha das emoções, tá? Já tô toda amarela, verde, mas aí depois vai ficar o passo a passo rapidinho, só a explicação na sequência de como que eu montei essa dinâmica, tá? Então vamos lá. Então quando vocês ministrarem todas as emoções para eles, que eu tiver falado de todas, vocês podem usar quando eles já souberem da cor de todas, tá? E aí você pode estar relembrando, né? Se eles lembram as cores das emoções, qual que é a cor da tristeza? Ah, a tristeza é azul, e a cor da raiva é vermelho, e do medo é roxo, e do nojo é verde, né? E da alegria é amarelo. Então, antes vocês relembram, tá? Então, mas eu vou ministrar para vocês, né? Essa dinâmica, e da mesma forma que eu ministrar para vocês, vocês vão transmitindo a linguagem para eles, tá bom? Então quero dizer para vocês, como eu já tenho ensinado, né, e algumas têm se descoberto nessas emoções, que, como eu já falei, Deus colocou todas as emoções em nós com um propósito. Isso eu vou sempre estar repetindo para vocês inculcarem na mente de vocês e das crianças, tá? Então nós não podemos ignorar as nossas emoções, existem. E aqui nós temos 5 emoções básicas, tá? Então nós temos a tristeza, nós temos aqui a raiva, nós temos o medo, nós temos o nojo, nós temos a alegria. E quantas vezes na nossa vida nós passamos por momentos de tristeza, né, que a gente não sabe lidar com elas, ou muitas vezes essa tristeza até nos ajuda a aliviar, porque a pressão é tanta nas nossas vidas que a gente tem que chorar. Então, nessa hora, a tristeza é nossa amiga. Ou a gente passa por momentos de raiva, onde a gente não concorda com tantas coisas, e a raiva, quando ela não é controlada, ela é pecado, e é até um motivo de procurar um tratamento. Mas, quando a gente tem a raiva, geralmente é porque algo não nos fez bem, né? Então, nós temos que saber o porquê que fiquei com raiva, qual que é o motivo da minha raiva. Eu não posso guardar ela e deixar ela dominar, senão é pecado. Mas sim, é normal nós sentirmos raiva, é normal sentir tristeza. E o medo? Temos vivido em dias de tanto medo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como que vai ficar, né? Os nossos ministérios, as nossas vidas, pessoal, familiar, diante de tanta coisa, diante do cenário que a gente assiste. E o medo, ele vem, né? E tudo bem sentir medo, tudo bem se você sentir medo. A gente foi ensinado a dizer que somos fortes o tempo todo, que nós não temos medo, e isso é um grande engano. Todos nós temos medo, todos nós temos temores, mas nós precisamos aprender a lançá-los diante do Senhor e saber que às vezes Ele vai nos proteger. E o nojo, a mesma coisa. Às vezes nós pegamos nojo, né, de um alimento que nos fez mal, nossa memória, ela fica gravada. Se você come algo estragado, vamos supor um peixe estragado, todas as vezes que você tiver um peixe diante de você e esse peixe que você comeu te fez mal, automaticamente você vai sentir nojo, porque é uma defesa, é algo que não te fez bem, né? Mas também nós temos momento de alegria e ela é essencial. E a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E é ela que, juntamente com essas emoções aqui, elas têm que andar juntas para que nós possamos estar nos renovando. Tá? Muitas vezes, a alegria sem a tristeza, ela não vai fazer tanto sentido e vice-versa. Mas até a alegria, muitas vezes, ela vai se abater. Ela vai se esvair. E nós vamos precisar da tristeza como nossa amiga para chorarmos, para que depois do choro vem alegria, pois a palavra diz assim. Então, todas essas emoções estão dentro de nós e nós não podemos ignorá-las e tratá-las apenas como negativas, porque se a gente souber equilibrar, nós vamos fazer delas nossas amigas, tá? Mas o que acontece? Nem sempre é tão fácil assim. Nem sempre é tão simples assim. Por isso que nós trabalhamos a inteligência emocional, que é para você identificar a razão da tristeza, da sua raiva, do medo, do nojo e até mesmo da alegria. Porque muitas vezes a alegria demais, quem sorri demais, às vezes é um refúgio. Quem ri demais pode ser um problema, né? Nem sempre quem está rindo está realmente alegre. Pode ser um problema ali que a pessoa está, né,
tentando passar para você ou até mesmo a criança. Então, nós temos que observar tudo isso. Mas como é difícil, né? Como é difícil para mim e para você, como mães, como professoras, né? Seja da Ministério Infantil, de uma escola secular, pública, estadual, estarmos administrando primeiramente em nós essas emoções, porque antes da gente querer ensinar, nós temos que aprender, né? A administrar. Mas nem sempre é tão fácil assim. Porque as circunstâncias, vamos imaginar que esse copo são as circunstâncias da vida. E nem sempre nós conseguimos dominá-las, né? Essas emoções. Porque às vezes, olha o que acontece. Às vezes vem tudo de uma vez. E todas as emoções começam a aflorar. E vem a tristeza, vem a raiva, vem a alegria, vem tudo junto e nós não sabemos dominá-las e elas se tornam como um vulcão, como uma grande erupção e a gente se sente perdido, né? A gente surta, há um momento em que a gente acaba surtando ou a criança surta porque há um mix de emoções dentro de nós. A pandemia fez muito isso com a gente, fez com nossas crianças, com os nossos jovens, quantos até mesmo não tiraram a própria vida porque não aguentaram administrar todas essas emoções ao mesmo tempo. Mas eu quero te dizer que nós temos um socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Se nós aprendermos a identificar cada uma dessas emoções aqui, as suas reações em nós, reconhecer que nós temos elas e que muitas vezes nós vamos precisar de ajuda de alguém, nós vamos tirar de letra todas elas. E principalmente da ajuda de Jesus. Não conseguiu sozinho, orando, né, diante do Senhor? Peça ajuda de alguém, para que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração. Então eu quero falar com você, tia, que vai estar vendo essa dinâmica. Muitas vezes as suas emoções vão estar dessa forma aqui, todas agindo ao mesmo tempo. De manhã você tá triste, na hora do almoço você já tem um problema, vai estar com raiva. Aí depois, após o almoço, você vai estar com medo de uma situação. Logo em seguida você vai ter nojo de uma pessoa ou de algo que, né, até mesmo aconteceu. E à noite você pode estar alegre. Então, tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. O que nós precisamos é equilibrar as nossas emoções. E para isso, nós precisamos de contar com a ajuda de alguém, muitas vezes, e até mesmo de Jesus. Ele é o nosso socorro. Jesus pode equilibrar as nossas emoções. Amém? Então, eu quero fazer uma oração com vocês para que o Senhor equilibre as emoções. Algumas já falaram comigo, que tem se descoberto desde a infância, algumas emoções que estão, né, meio descontroladas e precisam desse controle. Então, eu profetizo que o controle do Senhor venha sobre as suas emoções. Eu quero te contar uma experiência que eu lembrei ontem e hoje. Quando eu fazia o curso, um dos cursos na pandemia, eu gosto muito, sou muito apegada em coisas não materiais, mas assim, tipo assim, esse copo. Se você tivesse me dado ele de presente, poderia ser um copo de plástico, simples, mas você me deu, eu vou guardar, né? Eu vou ter afeição nele. Então eu ganhei uma jarra de vidro, onde foi feito um ato profético da onde eu vim, quando a gente veio para minha cidade, pastorear aqui, em Jaú. E quando eu estava fazendo o curso e montando um dos recursos, se eu não me engano, da raiva, a minha filha, ela lá guardando as louças, ela pegou a jarra e ela é bem desastrada, ela derrubou e quebrou. E para minha surpresa, eu achei que eu ia estar assim, né? Totalmente com raiva, que eu ia entrar em erupção, que eu ia explodir, que eu já ia largar tudo e ia ficar brava. Eu fiquei plena, não falei nada e ela ficou até assustada porque eu não falei nada, né? Então eu até falei com a psicóloga. Depois, né, cristã que estava fazendo o curso, falei, olha, eu identifiquei já o equilíbrio. Nem sempre vai ser flores, mas aquele dia eu identifiquei, né, diante do que eu estava estudando, colocando em prática o equilíbrio, a inteligência emocional, né? Em outros tempos eu levantaria, né, eu ficaria brava porque era algo que eu gostava muito. Mas aí eu continuei plena e cuidando do que eu estava fazendo. Então fique, né, para você o ensino, não é nada mágico, mas é inteligência emocional e espiritual, tá bom? Então você vai explicar para as crianças tudo isso, que está dentro delas as emoções, que às vezes vão ficar todas desequilibradas, mas que se elas não conseguirem sozinha, pedir a sua ajuda de alguém e também a ajuda de Jesus, você vai orar por ela, para que
tudo isso se organize e ela consiga lidar a favor delas as emoções, ok? Então eu vou orar por você. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a cada dia que vai estar ouvindo essa ministração, que elas possam estar, ó Pai, com as suas emoções equilibradas. Eu sei que nem sempre é fácil, não é mágico, não é tão simples e bonito assim, mas é necessário nós exercermos a inteligência emocional, nós identificarmos as áreas onde estamos sendo atacadas, o que ataca aquela emoção, o que nos prejudica e trazer a nosso favor. Por isso nós te pedimos a tua ajuda, que o teu Espírito Santo esteja ministrando nas áreas das tias que têm problema do descontrole da raiva, outras que têm a tristeza excessiva, até entram em depressão, outras que têm passado por períodos de medo, outras que até mesmo têm nojo por algo que aconteceu com elas na infância ou no presente, e até mesmo excesso de alegria, porque muitas vezes pode ser um refúgio onde a pessoa está se escondendo. Então, que o teu Espírito ministre aonde cada uma precisar neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês gostem, tenham entendido essa dinâmica, que ela é muito legal. Dá para você usar não só na sua igreja, com as crianças, dá para usar com jovens, dá para usar numa célula, dá para você usar na escola secular, desde o pré até uma faculdade, você pode usar essa dinâmica, tá? Que você vai usar pouca coisa, simples, fácil de fazer, e você vai poder ensinar, né, seu aluno, ou até mesmo você ministrar para tias, você que faz palestras, ensinar outras tias, tá? Que é necessário a gente equilibrar as nossas emoções, ok? Espero que vocês gostem. Comente abaixo, porque às vezes vocês têm visto os vídeos, eu não sei se vocês estão gostando, se vocês viram realmente, se entenderam, se estão conseguindo acompanhar. Então, conseguiu assistir? Dá um ok, dá uma curtida lá embaixo, fala eu entendi, eu gostei, eu não gostei, ou eu não entendi, não ficou claro, que nós vamos estar explicando novamente. Segue aqui na sequência o rápido, passo a passo, só explicando como que eu montei, e vou deixar os ingredientes na descrição do que vocês vão usar, ok? Até o próximo vídeo. Vamos para a montagem da nossa dinâmica das emoções. Você vai precisar de uma tira de papelão, um tamanho que vai caber os rolinhos de papel higiênico aqui, tá? Nós vamos usar só 5 rolinhos, que aqui nós vamos fazer só 5 emoções básicas, tá? Nós vamos colar os rolinhos aqui em cima. Só que antes de colar, nós vamos fazer os rostinhos, tá? De cada emoção, de forma bem simples, tá bom? Nós vamos fazer bem simples mesmo, vamos fazer a tristeza. Nós vamos fazer a tristeza, vamos fazer a raiva, de forma bem simples. A raiva, vamos fazer o medo, boca espantada. Nós vamos fazer o nojo, bem simples mesmo, e a alegria. Não tem segredo isso aqui todo mundo consegue fazer. Nós vamos fazer dessa forma aqui, tá? Nós vamos pegar os 5 rolinhos e nós vamos colar aqui em cima com cola quente.
Nós vamos começar pela tristeza. Eu vou colar os rolinhos aqui e volto com eles colados pra vocês. Vai ficar dessa forma aqui, já estão todas coladas. Pra você não se perder na hora da dinâmica, o que que você pode fazer? Escrever atrás, porque você não vai estar vendo, né, qual que é a carinha. Então, você olha aqui, então, aqui, ó, tristeza, eu escrevi, ó, tá vendo? Tristeza, raiva, medo, nojo e alegria. Então, elas vão ficar dessa forma aqui, a tristeza daqui pra lá, termina com alegria. Agora, você vai precisar de copinho de café descartável. Dá uma amassadinha, se não entrar. Tem uns rolinhos de papel higiênico que são menor que o outro, não sei porquê. Dá uma amassadinha. Aí esse já cabe direitinho, né? Bom, vai ficar dessa forma aqui. O copinho de café. O que que nós vamos colocar aqui agora? Nós vamos colocar bicarbonato de sódio, tá? Você pode comprar um saquinho de meio quilo, porque um pacotinho pequeno não vai dar. Então, você vai colocar umas 2 colheres de sobremesa. Se quiser colocar mais, pode, mas isso aqui é suficiente, tá? Você vai colocar 2 colheres de sobremesa em cada potinho. Feito isso, nós vamos precisar dos corantes. Então, nós vamos precisar aqui, nós vamos colocar o corante azul, corante alimentício, tá? Vamos colocar um pouquinho de corante azul. Na raiva, nós vamos colocar o corante vermelho. Então, você vai colocar o corante da cor aqui da emoção. Aqui no medo, como eu não tenho roxo, eu vou misturar, tá? Eu vou colocar um pouquinho de azul, você pode fazer o mesmo, e um pouquinho de rosa que eu tenho. Pode colocar um pouquinho de vermelho também, que eu acho que dá certo. Mas eu já fiz assim, deu certo também, tá? Misturei azul com rosa. Aqui no nojo nós vamos colocar o verde. Já tá sujando tudo aqui. E aqui no amarelo, nós vamos... No amarelo não. Aqui na alegria, né? O amarelo. Esse aqui tá saindo mais. Tá todos os ingredientes na descrição, tá? Depois você dá uma misturadinha. Assim, mais ou menos. Apesar que na hora que a gente for fazer, vocês vão entender o que que vai acontecer, tá? Feito isso, nós vamos precisar de uma vasilha. Você vai precisar de uma vasilha, porque senão vai cair em cima vai derramar, tá? Então, você vai precisar disso aqui, certo? E aí, depois você vai precisar de um copo. Aqui tem 200 ml de álcool não, vinagre de álcool. É aquele clarinho, tá? O meu tá amarelo, mas tem aquele que é bem branquinho, aquele mais baratinho que você encontrar. Então, esses vão ser os ingredientes e a forma de montar a nossa dinâmica.